Começar o programa de hoje, gente, porque o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para anunciar que vai mover duas ações contra Lula. No vídeo, Bolsonaro afirma que Lula espalhou ao menos 2 mentiras a seu respeito. Vamos conferir um trecho do que disse Jair Bolsonaro agora. Na próxima semana, entrarei com 2 ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro, ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua. Muito bem, gente, está aí a fala do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes de qualquer coisa, deixa eu desligar meu celular, né, gente? Porque começar o programa com o celular tocando é péssimo. Bom dia, minha querida Antônia Fontinelli, que gata hoje, de pink, de rosa, maravilhosa, preparadíssima para este programa. Mano Ferreira, o nosso Luquinhas Pavanato. E eu quero resgatar um pouquinho com vocês um vídeo que viralizou no final de semana, meu querido Pavanato, que Luiz Inácio Lula da Silva traça alguns números que, assim, pelo menos para mim, me chocaram. Ele disse com todas as letras que o Brasil teve mais de 700 milhões de pessoas que tiveram Covid. E só o Bolsonaro matou 300 milhões. Eu quero entender o seguinte, Pavanato, como é que o Lula faz a conta dele, por favor? Na conta dele, ele fala o que dá na telha, o que agrada a plateia, e ele já disse isso, né? Tem aquele vídeo famoso, até se a produção encontrasse, seria interessante, que é o vídeo que ele fala que no Brasil nós temos, eu acho que era 20 milhões de crianças de rua. Aí ele conta que depois um assessor dele falou assim: ô Lula, 20 milhões de crianças de rua, a gente ia tropeçar nas crianças, não tem como ter 20 milhões de crianças de rua. E ele ri, dá risada e conta como se fosse uma piada, como se fosse normal mentir, como se fosse normal enganar as pessoas e não tivesse nenhum problema com isso. Então, ele é um mentiroso que assume a sua mentira e usa ela como método, inclusive como método político de atacar outros adversários. Então, eu acho que o Lula ele tem essa característica. Ô, mano, você acha que o Lula usa a lógica na cabeça dele de fazer contas semelhante à da Antônia Fontinelli para calcular pesquisas eleitorais? Senhor, me meta nisso não. A Antônia diz que tem que dobrar as intenções de voto da direita. O Lula multiplicou o 1.000 por milhão, né? Porque foram 700 mil mortes na pandemia no Brasil, infelizmente. Não 700 milhões, né? Ele cometeu um equívoco aí de uma escala o dobro da população grande. Pois é. O cara meteu 700 milhões. Vocês têm noção o que são 700 milhões de pessoas? Acho que ele errou um pouco. Né? Gerações da gente. Antônia, por favor, me traz a base de cálculo dessa conta. Bom dia, meninas! Bom dia, Antônia. Bom dia. Olha, eu vou te falar uma coisa, fiquei apavorada. Quando eu vi 700 milhões, eu falei, mas não sobrou ninguém, minha gente. Matou as próximas encarnações da gente, gerações de todo mundo. Cara, é uma vergonha. A única coisa, eu resumo bem, ainda mais de manhã, que eu não raciocino muito, eu resumo essa ópera. É uma vergonha. A gente é chacota mundo afora, é isso. E até quando é a pergunta? Agora, isso aí, só uma dúvida, assim, não é fake news? É fake news. Ou é um erro? Eu acho que ele só pra entender, queria assim. falar 1.000 e falou milhões. Você vai dar uma passada. Passando pano. Nesse caso... eu acho assim, ele tem o hábito de inflar os números, mas eu acho que ele queria falar 1.000 e falou milhões aí, que foi um erro de é muito fácil você errar, né? De 1.000 para milhões. Né? Agora dá para entender por que ele não gosta dos livros de economia, né? Ele fala que os livros são ultrapassados e de conta ele não é muito bom, não. Mas, tirando a conta absurda, atribuir responsabilidades a Bolsonaro por morte na pandemia é parte do debate político legítimo. Bolsonaro criou o vírus. Que, pelo amor de Deus, pra ele ter matado todo mundo. O ponto é, quando, por exemplo, a gente diz que a corrupção mata e que, portanto, corruptos são responsáveis por mortes, isso é parte do discurso político, é legítimo. Então você responsabiliza todo político que foi responsável na pandemia. Macron, Boris Johnson e todas as outras lideranças mundiais que também erraram. É natural que uma pandemia com a qual não estamos acostumados a lidar, políticos errem. Mas, mano,
Posso ser muito sincero com você? É o seguinte, eu me lembro da época do Bolsonaro, na pandemia. E olha que a gente tem várias críticas ao Bolsonaro, mas a gente precisa reconhecer isso. Se o Bolsonaro usasse a vírgula errada na frase dele, era o caos. O caos. Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro que tivesse falado que 700 milhões de pessoas pegaram Covid no Brasil e que o Lula matou 300 milhões. Já ia talvez ter processo, Supremo Tribunal Federal em cima, aquela coisa toda. E, a gente tem que reconhecer, tem pesos e medidas diferentes quando mudam-se os atores. Tem. E também é preciso dizer que é um absurdo ter o presidente da República olhando para o retrovisor o tempo todo. Por que o Lula está falando da responsabilidade na pandemia se o país precisa virar essa página? Tem tantos desafios para encarar, tem tantos problemas para retomar a criação de emprego, para fazer com que o Brasil volte a um caminho de prosperidade. Então, por que ficar olhando para o retrovisor e trazendo o debate sobre a pandemia nesse momento? Esse debate já foi feito, já tivemos a CPI, já tivemos bastante coisa nesse sentido. Então, por que Lula ficar trazendo isso de volta para o noticiário?